Acolhendo o nosso amigo Tássio Cruz, bom filho a casa torna. E aí, garoto, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos amigos de casa. Um prazer estar aqui de volta no Política do Dia. Boa tarde, meu jovem. Vamos aqui para o nosso primeiro assunto do dia, desta sexta-feira. O piauiense Washington Bonfim esteve reunido com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, para tratar sobre a filiação e disputa pelo Palácio de Karnak por parte de Bonfim em 2022. Vamos acompanhar como foi esse encontro, viu, Tássio? Daqui a pouco a gente volta. Amigas e amigos do Piauí, estou aqui recebendo na sede nacional do Cidadania o Washington Bonfim. E com muita satisfação descobri muitas identidades. E identidades que, mais importantes, porque não correspondem ao passado. Também havia certa identidade, mas é uma identidade muito maior em relação ao futuro. É alguém que está antenado, eu diria contemporâneo do futuro, com esse novo mundo que vem aí, que já está aí, e que cada vez mais supera, pelo curso da história, o capitalismo industrial, toda a sociedade do século XX, construindo uma nova sociedade. E ele tem a perfeita noção disso. Que coisa boa a gente vê que uma nova geração está preparada para trazer o Brasil para o século XXI. E bom saber que ele quer se juntar a nós nessa nova formação política, nessa ideia do ajornamento do Brasil, e como ele pode bem falar, que aqui demonstrou, a ideia de que ele tem do Piauí sendo também contemporâneo do futuro. Isso é um prazer para todos nós estarmos aqui com o Washington Bonfim e dizer que ele aqui tem o tapete vermelho. Beleza. Eu queria agradecer, presidente, pela oportunidade, pela excelente conversa que tivemos, dizer para o povo do Piauí que a gente está pensando junto, como ele falou, sobre o futuro, sobre a oportunidade que a mudança ecológica, a economia verde nos abre no Piauí, a gente olhar para o futuro com esperança, com a certeza de que a gente pode realizar o sonho de um Piauí grande, de um Brasil grande, porque não há nenhum motivo, como se disse recentemente, não há nenhum motivo para que o país, no mundo da economia verde, um país como o Brasil ainda seja um país tão desigual. A gente vai brigar no Estado para ter essa oportunidade de virar a página e colocar o Piauí no lugar que ele deve ter. Tássio, não sei você, mas achei que faltou um pouco de objetividade, de certa forma não se falou, nem se confirmou ou desmentiu a afiliação de Washington Bonfim ao Cidadania 23, mas só o fato do piauiense estar próximo do presidente nacional do partido já diz muita coisa. Ouvimos aí que, de certa forma, Washington Bonfim tem tapete vermelho no Cidadania. Como é que você observa esse fato? Acho que nós precisamos dividir em dois pontos aí, né, Lívio? O primeiro deles, a questão política, né, a questão partidária. O Washington caminha a passos largos para se filiar ao Cidadania. Ele não confirmou no vídeo, mas a informação que a gente tem de bastidor é que ele vai sim se filiar ao Cidadania. Outro ponto a se analisar é a futura candidatura dele, a pré-candidatura se concretizar. Existem indícios fortíssimos de que o Cidadania deve compor uma federação com algum outro partido, né? Se fala em PV, se fala em PSDB. E como a gente já explicou aqui no Política do Dia, a criação de uma federação prejudica esses planos de Washington para ser candidato ao governo do Estado, porque ele teria que compor com outros partidos. Por exemplo, a deputada Tereza Brito já disse que o PV é maior que o Cidadania no Piauí, e o PV daria as cartas caso ocorra essa federação. Mas como você colocou bem, falta substância, falta algum elemento mais direto, né? Uma candidatura posta, uma coisa mais incisiva para a gente analisar a candidatura de Washington Bonfim, a pré-candidatura. Mas é um passo que ele dá rumo à política, né, uma aproximação que ele tem da política. Infelizmente, a partida trágica do ex-prefeito Firmino Filho apressou muita coisa dentro do seu grupo aliado. E uma dessas é a entrada
de Washington Bonfim na política de maneira até repentina. Ele sempre esteve técnico ligado às gestões, mas nunca foi um político, nunca foi aquele que estava à frente nos partidos. Então eu acho que essa situação fica bem clara, né? Ele ainda dando ali os seus primeiros passos na política e se encontrando aí nessa possibilidade de candidatura ao cidadania. Como a gente comentou anteriormente, a candidatura de Washington Bonfim acrescenta muito ao campo das ideias, ao campo dos debates, ao campo das análises, porque essa é a área dele, especialista em gestão pública. Tássio, não sei você, mas essa postura de Washington Bonfim, de certa forma, me surpreendeu. Nós sempre o víamos como uma pessoa pública com um perfil extremamente técnico, que não gostava de ter essa exposição na mídia, agora vai para Brasília, encontra presidente nacional de partido e faz questão de avisar que esse encontro aconteceu. É uma mudança de postura, estamos diante, como você já falava, de um Washington Bonfim cada vez mais político e não só um agente público de importância para o nosso Estado. E é também importante destacarmos o seguinte ponto: por que Washington Bonfim não anda próximo de Silvio Mendes, visto que era o habitual na história política e administrativa de Washington Bonfim estar muito próximo ao ninho tucano? É pelo fato da proximidade de Silvio Mendes com Ciro Nogueira, digo eu, com Jair Bolsonaro? Também, mas eu acho que não seja o principal elemento, Lívia. Eu acho que está ficando bem claro, cada vez mais, com o passar do tempo, que existe uma disputa muito grande para se definir quem será aquele que empunhará o cajado do legado do ex-prefeito Firmino Filho. A gente acompanha, por um lado, Silvio Mendes, caminhando próximo a Ciro Nogueira, falando em defender esse legado. Pelo outro lado, nós vemos a deputada Lucy, e o Washington sempre esteve muito alinhado, a deputada Lucy, muito a este lado, vamos dizer assim, deste grupo político. Nós temos, por um outro lado, que vai também puxando para uma outra brecha, uma outra abertura, pessoas ligadas, por exemplo, a Evandro Ide, a Charles Silveira, a Kleber Montezuma, ou seja, eu sinto, a impressão que a gente tem é que grupos, né, por mais que sejam próximos, mas grupos aliados que partem para se tornar, como eu disse, aquele percussor, aquela pessoa que vai estar à frente de um eventual legado de Firmino Filho, que infelizmente partiu de forma trágica. Então eu sinto que o Washington, ao adotar essa postura, ele se coloca como um dos pretendentes a ser esse herdeiro principal, esse que vai levar adiante, situação que não ocorreu, por exemplo, quando a cidade de Teresina perdeu o ex-prefeito Alferraz, né? Firmino estava muito ali ligado e, naturalmente, foi o caminho natural ocupar esse posto. Agora não, agora eu sinto essa situação e eu sinto que o Washington muito mais se coloca para a política para tentar se desgarrar, tentar construir a sua identidade, do que principalmente esse argumento contra Bolsonaro, né? Ele tem, claro, questionamento a Bolsonaro e já falou isso, mas eu acho que em vários momentos o pensamento desse grupo pró-Firmino Filho se encontra. Então eu acho que essa é a disputa que eu vejo para ver quem vai estar à frente, quem vai levar adiante esse legado do ex-prefeito Firmino Filho. E vamos falar a verdade, hein, Tássio? Quem realmente quer ser a terceira via em uma eleição extremamente disputada, como será a pelo governo do estado do Piauí em 2022, não pode ter uma postura pacífica ou passiva. Precisa atuar como político, se fazer chegar, se fazer entender pelo eleitorado. Então, mudança de postura de Washington Bonfim justificada. Sem dúvida. Vamos lá para a nossa próxima informação. O diretor-geral do DER, Piauí, Castro Neto, visitou o sistema de comunicação. A nossa equipe de reportagem ele afirmou que a parceria MDB e PT segue firme para 2022 e ainda comentou os projetos do DER. Vamos ouvi-lo. Através do programa Pro Piauí Recuperação de Rodovias, estamos agindo com mais intensidade em todo o nosso estado do Piauí, fazendo a conservação e recuperação de nossas rodovias em toda a sua extensão. Então temos equipes hoje agindo ali na região de Caxingó, temos outras equipes também começando na região de Canto Buriti, Pio Nono, assim como todo o nosso estado. Terminamos agora Flores, Pajeú, Rio Grande para ser inaugurada agora em novembro, junto com o governador Wellington Dias. De maneira que estamos intensificando também a operação de tapa-buraco para dar condições de trafegabilidade na nossa rodovia no período chuvoso. Eu avalio de maneira bastante positiva
o MDB é um partido histórico no nosso país, no nosso estado, e principalmente essa relação com o PT. Então, o Rafael, secretário de Fazenda, coordenador do Piauí, vem fazendo um excelente trabalho. Vale ressaltar que todo esse planejamento feito pelo DR, feito pelos órgãos, para recuperar as rodovias, elas necessitam de recurso financeiro. E só está sendo possível implantar devido à ordem do governador Wellington Dias para a implantação e ao trabalho também que o Rafael vem fazendo na Secretaria de Fazenda aqui no nosso estado. Quer dizer, nós saímos agora de uma pandemia onde todas as pessoas, não foram os estados, os países, todas as pessoas do mundo sentiram, mudaram sua forma de viver, diminuíram a renda, tiveram problemas, e o estado vem saindo dessa pandemia aí com nota 10 aí no seu quesito, com as finanças organizadas, fazendo com recursos próprios, fazendo com recursos dos deputados, essas obras todas que são mais de 780 milhões aplicados só em recuperação de rodovias. Isso só é possível porque o Piauí fez o dever de casa através do nosso secretário Rafael Fonteles. Você acredita que é possível essa dobradinha Temístocles, Rafael Fonteles para o ano que vem? O MDB indica o vice, quer indicar o vice da chapa, e eu acho que é possível sim. Tá aí, Tássio Cruz, o desabafo de Castro Neto, de certa forma, nem tanto desabafo assim, ele falou com muita naturalidade que acredita que essa aliança MDB-PT é mais do que natural e segue sem problema algum. É curioso, Lívio, no finalzinho que eu pergunto a ele, você acredita nessa dobradinha Temístocles, Rafael? Ele diz assim, eu acredito que o MDB vai indicar o vice. Ou seja, deixa claro, deixa no ar aí essa possibilidade, mas eu acho bem pouco provável que esse vice não seja Temístocles Filho. Mas na seara política é importante se destacar as dificuldades que estão enfrentando os MDBistas, a gente já destacou várias vezes aqui, mas enfrenta sim um caminho árduo para tentar manter ou ampliar essa bancada do MDB. Brigam Castro Neto e principalmente Marcos Aurélio Sampaio, deputado que está com mandato por essa vaga do MDB na Câmara Federal, e enfrenta sim dificuldades para se formatar essa chapa do MDB, para atrair lideranças para o MDB. Ninguém quer entrar no MDB para servir de escada para os dois, por isso essa dificuldade enfrentada pelo partido. Só rapidamente analisando a questão do DR, Lívio, claro. É uma preocupação no estado como um todo, aquele problema histórico, né? Quando chega o período de chuvas, enfrentamos muitas dificuldades, né? As rodovias que já não estavam em estado bom ficam ainda pior, né? Com o período das chuvas. Então, o desafio que eu conversava com o Castro Neto sobre essa situação é pavimentar e tornar trafegável o máximo de vias possíveis no estado para que quando chegue o período chuvoso a gente não sofra com esses problemas graves. No âmbito federal, a gente tem acompanhado o DENIT fazendo um trabalho muito bem feito, principalmente nas regiões próximas às grandes cidades, de recapeamento, um trabalho muito bem feito pelo interior, e as rodovias estaduais, o objetivo do DR é manter trafegável, vamos dizer assim, para que quando chega o período de chuvas a situação não se torne pior. Tássio Cruz, vamos a uma informação que nos vem das redes sociais. João Magalhães já se encontra aqui em nossos estúdios. Enquanto ele se prepara, a gente vai analisar este material que foi separado pela nossa produção, falando também, é claro, de uma mudança de postura, de uma política aqui do estado do Piauí. Jéssica, Del, por gentileza, pode soltar. Nós estamos informando para você de casa que nos acompanha pela Dia TV. Este é o material, mensagens publicadas pela deputada Lucy Soares, viúva de Firmino Filho, no Twitter e também replicado no Instagram. Olha só, Tássio, quando o prefeito da cidade escolhe não ouvir, não dialogar com uma parlamentar, ele não vira as costas para mim, mas para toda a população. Foi o que aconteceu hoje na audiência com o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa. Lucy continua falando em seu Twitter. Vamos lá, pode passar, Del. Eu lamento que em tempos tão difíceis o gestor da nossa cidade não esteja disposto a ouvir sobre os problemas que afetam a população mais necessitada. Estamos enfrentando uma crise econômica que tem afetado todo o país. O cenário de fome é visto todos os dias. Centenas de homens, mulheres e crianças são vistas nos sinais em todas as zonas da capital. Vamos para o próximo material, em que Lucy continua desabafando em suas redes sociais sobre esta falta de encontro, disponibilidade de encontro do prefeito de Teresina com ela. Por isso, uma de nossas pautas é a regularização fundiária.
É preciso um olhar atento às famílias que precisam de um lar. Os moradores do Lindalva Soares e Coruja Residência, por exemplo, estão sendo ameaçados de despejo. Para onde irão? Questionou Lucy. E as casas e apartamentos prontos no residencial Parque Brasil? O que falta para chamar as famílias que já foram cadastradas pelo Banco Mundial? Questiona Lucy. Mais à frente, em outra publicação, ela diz o seguinte: outro questionamento importante que levamos foi o andamento da construção da Casa da Mulher Brasileira, um espaço que deverá servir de acolhimento e segurança para as mulheres vítimas de violência. O contrato de repasse dos recursos foi assinado ainda em dezembro pelo ex-prefeito Firmino. Desde o início da pandemia, o número de agressões aumentou 20%. Como não ver urgência no andamento dessa obra? Questionou Lucy. E para encerrar o desabafo da deputada estadual do Partido Progressistas, viúva de Firmino Filho, nas redes sociais, eu leio para você o seguinte: infelizmente, nosso apelo não foi ouvido e acolhido pelo prefeito, mas em nome das tantas pessoas que têm me procurado, reafirmo que não há espaço para cansaço. Continuarei lutando. Agradeço a recepção feita a mim e à minha equipe por parte do secretário de Comunicação e do presidente da ITUB, que tentaram sem sucesso que acontecesse o diálogo. Vamos seguir lutando por quem mais precisa. É isso que é cuidar de gente. Tássio Cruz, palavras duras da deputada Lucy Soares para o prefeito de Teresina, que, segundo ela, se negou a encontrá-la para ouvir as demandas da população que ela representa. Um ato duro, né, Lívio, ríspido do prefeito, que mostra uma gestão que chegou até o Palácio da Cidade com uma mensagem e hoje faz completamente o contrário, né? Que se dizia uma gestão próxima, cuidadosa, que teria esse cuidado com a população de Teresina, mas o que a gente vê hoje é uma gestão raivosa, carrancuda, rancorosa, que ameaça inclusive seus próprios secretários. Vingativa? Vingativa, né? E que fecha as portas que, acima de tudo, a deputada Lucy é uma deputada estadual, legalmente eleita, constitucionalmente eleita para o Piauí. Então, é gravíssima essa situação colocada pela deputada Lucy, que mostra que a Prefeitura de Teresina precisa, pelo menos, reconhecer os seus erros e ter a hombridade de escutar e dialogar com os seus pares, com deputados estaduais, com vereadores, independente de qual seja o histórico de vida, de batalha, de luta, mas é preocupante e a deputada Lucy, como outros vários deputados na Assembleia, já relataram esse problema, que é grave, que mostra uma gestão que pratica o que não pregou, que faz o que na campanha disse que ia fazer completamente o contrário. É lamentável e preocupante uma situação como essa. João Magalhães já está aqui ao vivo em nossos estúdios. Del, já posso contar? Olha aí o garoto. Tudo bem, meu milionário? Seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Tássio Cruz. Um prazer estar falando com vocês hoje. Você pegou a história pelo meio do caminho, esse desabafo de Lucy Soares, deputada estadual, viúva de Firmino Filho, dizendo que não foi atendida pelo prefeito da capital do estado do Piauí. É grave, João? É interessante que a deputada Lucy traça um panorama muito fiel à realidade que a gente tem vivenciado em Teresina e, claro, em todo o país. A questão das dificuldades de moradia, de quanto as famílias mais pobres estão sofrendo, e um momento como esse que a gente sabe que é de crise econômica e que foi acentuado desde a pandemia. E é nesses momentos, Lívio e Tássio, que o poder público precisa de estadistas, de pessoas que saibam separar a política partidária do compromisso que tem, ou pelo menos que deveria ter, com a população do município. A partir do momento em que o prefeito fecha as portas para atender, para ouvir, não diretamente para atender as reivindicações, mas pelo menos para ouvir as demandas que um representante popular tem para apresentá-lo, com certeza ele está dizendo um não para a população que está sofrendo. A oposição, quem faz oposição à gestão municipal, está cumprindo um papel político de fiscalizar, tem que ter essa postura firme de fiscalização, mas também é papel da oposição conversar, dialogar. Quando um líder ou um nome da oposição procura o chefe do executivo para conversar, é porque ele vai apresentar demandas para atender a população. Então, a partir do momento que encontra a porta fechada, com certeza é um sinal claro de que o gestor não está querendo atender as demandas da população e essa população é a que mais sofre e, pelo que a gente vê, não devemos ter otimismo,
porque se o prefeito fecha a porta na cara da deputada Lucy, que representa muito politicamente, imagina, Lívio e Tássio, o quanto esse encontro poderia trazer uma luz para o teresinense, porque em um momento como esse de crise, a gente ia observar dois adversários políticos conversando, a gente ia ter uma noção de que, olha, ali tem dois adversários políticos que colocam qualquer querela política, qualquer arranhão do passado de lado, na hora de discutir o presente e o futuro de Teresina, na hora de discutir a necessidade do povo pobre de Teresina. Mas esse encontro não ocorreu. O prefeito não atendeu a primeira-dama. Consequentemente, a gente não pode, então, estar aqui dizendo que a gente espera algo de positivo da gestão, porque o que seria um encontro que daria esperança para o teresinense pobre de que os gestores, os representantes políticos estariam discutindo as políticas públicas acima de qualquer questão partidária, na verdade se transformou nesse choque, porque de fato é uma constatação de que o chefe do Poder Executivo Municipal fecha a porta na frente de uma representante popular e impede qualquer tipo de alinhamento em prol da população. Eu gosto de me lembrar de algumas coisas, principalmente de fatos políticos, para mostrar para você de casa. Como jornalista, minha missão é mostrar também a incoerência dos nossos representantes, nossos entes públicos, entes políticos. Durante a posse de Dr. Pessoa, ainda no mês de janeiro deste ano de 2020, nós ouvimos da boca do então gestor que assumia o Palácio da Cidade. Eu me lembro demais dessa expressão, Tássio e João: não vou promover uma caça às bruxas. A tentativa de mostrar amadurecimento político perante todas as situações que iriam ser encontradas na Prefeitura Municipal de Teresina. Ouvimos também de que era prioridade da gestão que assumia ali contratar uma auditoria externa para averiguar as contas da Prefeitura Municipal de Teresina, que naquela época já eram apresentadas como contas quebradas. A Prefeitura da capital do estado do Piauí foi dada como quebrada pelo secretário de Finanças e pelo prefeito de Teresina. Outro fato que eu gostaria de lembrar acerca dessa postura de Dr. Pessoa diz respeito realmente o que eu sinto é que o resultado, o relatório final da CPI produzida pelos nossos vereadores aqui da Câmara Municipal de Teresina simplesmente foi ignorado porque dentre as principais conclusões dessa CPI não trazia uma responsabilização direta ao membros da gestão passada. O que muito vimos foi realmente uma tentativa, uma indicação de que se fosse promovida uma solução para o problema do transporte público e não uma caça a bruxas, como foi o que aparenta estar sendo promovida aqui na capital do estado do Piauí. Doutor Pessoa pode até tentar, mas Lucy Soares, querendo ou não, é representante do povo do Piauí. Piauienses estes que são governados por ele aqui na capital do estado, ou pelo menos deveria ser governado, né? Já que o que nós vemos é realmente um desgoverno na Prefeitura Municipal de Teresina. Mas Tássio e João são fatos que eu gosto de elencar para mostrar que de maturidade política a Prefeitura anda longe. Não é isso, Tássio? Como você comentou bem, Lívio, é lamentável que a gente esteja, né, 11 meses depois, falando sobre erros tão básicos, né, erros tão graves dessa gestão. A gente acompanha o dia a dia, a gente, por exemplo, na Câmara, circulando pelos corredores da Câmara, é uma gestão que, como eu dizia, instalou de certa forma, um medo, né, entre os próprios aliados, né? Não é muito raro o prefeito via público e ameaçar os próprios secretários, né, ameaçar de demissão, ameaçar de perseguição. Então, é uma gestão que foi eleita com um propósito, mas hoje é uma gestão que o medo impera, né? em que claro, o medo e também a ineficiência, né? Você você lembrava quando chegou até o poder essa gestão, uma gestão que foi eleita propondo obras estruturantes, construir o Hospital do Idoso, o Hospital da Mulher, fazer uma ampla obra de modernização da malha viária aqui na região central, da Miguel Rosa com a Frei Serafim, mas hoje se tornou uma gestão que não consegue sequer recapear a via, né? Para o amigo internauta ter ideia do que foi proposto, das promessas que foram apresentadas e o que está sendo cumprido, né? A gente percebe que é uma gestão que chegou até o Palácio da Cidade com uma proposta e que hoje não consegue fazer sequer o básico, né? Não consegue fazer sequer
consertar o buraco da rua, que é o principal, e a gente vê pela cidade, trazemos no Jornal o Dia, quase todo dia, denúncias desse tipo. Então, é grave e o eleitor teresinense, o cidadão teresinense, ele se sente cada vez mais enganado, cada vez mais frustrado com a escolha equivocada que fez. Se tem uma característica que qualquer gestor público precisa ter, é a de entender que ele tem que ter a capacidade de dialogar com todos os segmentos culturais, discutir a questão da diversidade, discutir a própria questão, deixar a porta aberta para o diálogo com todos os representantes políticos. Então, a partir do momento em que o gestor público encerra ali, fecha um canal de diálogo com um representante popular, ele está deixando bem claro que ainda não possui a maturidade suficiente para governar o destino de uma cidade, e principalmente de uma capital como Teresina, que são quase 900 mil habitantes, que possui problemas estruturais graves. Se a gente for começar a elencar aí, o nosso tempo estoura e a gente não cita a metade dos problemas estruturais, porque a gente sabe que naturalmente ser prefeito de uma capital é complicado. Agora, quando você não tem a capacidade técnica e nem o perfil político de dialogar com outros líderes, com certeza as soluções não vão aparecer. As soluções para os problemas, elas aparecem do diálogo, do debate de ideias e muitas vezes do confronto mesmo de ideias. E esse confronto normalmente ocorre entre governo e oposição, até porque, como o Tárcio falou bem, existe esse sentimento de medo, até porque na base o prefeito tem esses rompantes de ser agressivo, de ser mal educado mesmo, de tom de ameaçar seus assessores. Isso não é de hoje, a gente que acompanha a política já há algum tempo sempre observou esse comportamento do prefeito. Então isso instala realmente um sentimento de medo entre os seus assessores, e com medo ninguém trabalha, né? Com medo ninguém produz. Existe aquela frase de que pessoas com medo não mudam o mundo. Então, com certeza, se os assessores do prefeito, se os seus aliados possuem aquele medo de encontrá-lo, não possuem a coragem suficiente para dizer: prefeito, não é por aí, o senhor está equivocado, isso porque ele não tem a capacidade de ouvir um não, com certeza não vai ser assim que a gente vai ter as soluções construídas por quem tem essa responsabilidade, que é o prefeito, juntamente com seus assessores e todo o quadro técnico vinculado à Prefeitura de Teresina. Agora é que eu quero ver se Tássio e João são meus amigos de verdade. Sabe por quê? Nós conseguimos resgatar, através da nossa equipe de produção, um vídeo que circulava na época de campanhas eleitorais do então candidato Dr. Pessoa, que queria disputar a Prefeitura Municipal de Teresina. Esse vídeo está circulando nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, porque realmente a insatisfação da população é tamanha, porque se sente ludibriada, enganada com as promessas não cumpridas do prefeito, que realmente o vídeo começou a circular. Vocês me ajudam? Vocês seguram a onda comigo se eu mostrar esse vídeo no ar? Vamos lá. Pode soltar, Del. Todos os dias é a mesma história, o sufoco de usar o transporte urbano de Teresina. Que já era ruim, o Integra conseguiu piorar. Eu vou mudar essa realidade, conversando com o povo para tomar decisões. Doutor Pessoa vai trazer de volta as linhas de bairros. Vai aumentar a frota com ônibus novos e refrigerados. Vai repensar os trajetos das linhas com viagens mais rápidas. Doutor Pessoa vai implantar o programa Tarifa Zero para estudantes da rede municipal. Quero um ônibus perto da sua casa. Isso é importante, pelo transporte e pela sua segurança. Porque o doutor Pessoa é uma pessoa que gosta de cuidar de gente, ele é gente como a gente. Dia 15, não esqueça, vote 15. Com o Doutor Pessoa, Teresina é mais. Mais obras públicas gerando emprego para o povo. Mais rapidez e qualidade no atendimento de saúde. Não fui eu. Este vídeo foi criado pela equipe de comunicação de Doutor Pessoa, à época candidato. O que nós apresentamos é um vídeo de conhecimento público exibido através das redes de comunicação, TV, rádio também e internet pelo então candidato Doutor Pessoa. Olha só, gente, só recapitulando o que ele prometia. Mais linhas, não acontece. Aumentar a frota, o que nós percebemos na prática é uma diminuição substancial da frota. Repensar os trajetos. Tudo continua como antes. Tarifa zero também.
Não observamos isso acontecer na prática e o que fica realmente mais focado, mais marcado, pelo menos para mim, após assistir esse vídeo, é quando no início da fala do Dr. Pessoa, à época então candidato à Prefeitura Municipal de Teresina, ele disse que o Integra veio piorar o sistema. E eu me arrisco a dizer, Dr. Pessoa conseguiu piorar o que já não era bom. Tássio Cruz. A sensação, vendo o vídeo, né, Lívia, é que nós estamos sendo reféns de uma situação gravíssima que a cidade foi colocada, né? Nada do que foi falado no vídeo está em execução, nada do que foi mostrado no vídeo foi feito, né? E curioso que hoje, olhando para este período, eles usaram uma estratégia muito clássica, né? Coloque o doutor Pessoa para falar bem pouco, né? Vamos colocar bastante artes, mas para ele falar pouco, para que a cidade não veja, né, quem está por trás dessas promessas, quem está por trás disso que está sendo apresentado. O cidadão teresinense, vendo o vídeo desse, eu tenho certeza que ele se sente enganado, que ele se sente desrespeitado por uma coisa que foi prometida e está bem longe, né? Foram 90 dias que ele disse que resolveria, estamos entrando no 11º mês. E depois de 11 meses ele encontrou um decreto de calamidade. Só agora a calamidade começou. Gravíssima situação, mas a sensação que a gente tem, que eu tenho como cidadão, é que nós fomos enganados e a cidade de Teresina está pagando um preço caríssimo por essa péssima escolha que foi feita ao colocar uma pessoa despreparada para governar a nossa capital. João Magalhães, uma vez me questionaram, Lívio, por que você fala tão mal do prefeito no seu jornal? E eu disse, gente, não é porque eu escolhi falar mal de algum gestor público, é porque as trapalhadas que acontecem no Palácio da Cidade, na Prefeitura Municipal de Teresina, são tão à vista que realmente, se eu não falar o que está acontecendo, se vocês, como comentaristas, não observarem no que a Prefeitura Municipal de Teresina se transformou, nós estaríamos sendo jornalistas ruins, maus profissionais que realmente fecham os olhos para o que acontece, que está estampado na nossa cara. João, e uma das estratégias da peça promocional que nós acabamos de apresentar mais uma vez à nossa população, diz que isso é cuidar de gente. Slogan do prefeito de Teresina, da administração municipal, que nós não observamos. O que nós observamos isso é desrespeitar a gente, hein, João? Olha, é interessante que vocês destacaram os dois pontos centrais, eu diria que as duas mensagens principais desse vídeo, da campanha eleitoral do prefeito Dr. Pessoa. O primeiro que, de fato, o Integra piorou o que já era ruim, que era o sistema de transporte coletivo de Teresina, e o Dr. Pessoa conseguiu piorar ainda mais o Integra. Portanto, isso é bem claro, já não há nem o que discutir. A outra questão que o Tássio falou foi sobre a peça, né, a estratégia de marketing da campanha do Dr. Pessoa de escondê-lo. Coloca uma música bonita, coloca imagens, coloca uma moça para falar e o doutor Pessoa fala menos de 10 segundos, porque, claro, quanto mais ele falar, mais as pessoas vão perceber que ele já não tinha, naquela época, um equilíbrio de gestão para bem governar a cidade de Teresina. E isso a gente já pode, inclusive, lembrar à população que essas estratégias de marketing, elas vão estar presentes em todas as eleições, por isso que é importante a população aprofundar as discussões, procurar o histórico dos seus candidatos. Ano que vem a gente vai ter eleições, o marketing político vai estar presente, o marketing eleitoral vai estar presente, são muitos recursos financeiros envolvidos nessas estratégias e muitas delas, infelizmente, para enganar o eleitorado, assim como o cidadão teresinense foi enganado nas eleições do ano passado, porque acreditou, se deixou levar por algumas estratégias e a gente está vendo, né, o que realmente está acontecendo. Já no que diz respeito à gestão em si, é bom lembrar que esse novo decreto de calamidade do prefeito Dr. Pessoa, ele não traz absolutamente nenhuma novidade. São ações que eles já poderiam ter colocado em prática no primeiro dia de sua gestão. Agora, como não tem um planejamento, o tempo vai passando, a situação vai piorando, agora chegou a um ponto de que tiveram que inventar base jurídica, porque os próprios especialistas com quem a gente tem conversado dizem que não há uma base jurídica sólida para sustentar esse decreto de calamidade. E um decreto de calamidade que não traz nenhuma novidade, apenas ações que já poderiam ter sido tomadas no primeiro dia de sua gestão, caso a gente tivesse no comando da prefeitura uma equipe de técnicos qualificada e que de fato estivessem preocupados em resolver as soluções da nossa cidade.
Vamos dar um tempo neste nosso assunto de política local aqui de Teresina. Vamos agora ao vivo conversar com o repórter Eliezer Rodrigues. Ele está no local onde deve acontecer em poucos instantes a visita oficial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a Teresina. Oi, Eliezer, boa tarde, seja muito bem-vindo à edição de hoje. Eduardo já chegou? Olá, boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos colegas do quadro Política do Dia, telespectadores ligados também na nossa programação. É verdade, Lívio, há uma expectativa muito grande pela presença logo mais aqui do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que vem disputar as prévias, pedir apoio, na verdade, para reforçar a sua candidatura nesse processo de prévias do PSDB. É um desejo dele de disputar a presidência da República pelo seu partido. E já há aqui uma concentração de pessoas em um espaço de eventos da zona leste da capital, aguardando a chegada do governador Eduardo Leite. Entre as personalidades, estamos aqui com o professor Kleber Montezuma. Bom, professor, boa tarde. Qual a importância desse momento? É muito importante para o partido essas prévias. Por quê? Porque dá a oportunidade de revitalizar toda a base partidária. É muito comum nos Estados Unidos, sempre que vai se ter eleições presidenciais nos Estados Unidos, normalmente, todas as vezes, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata fazem as suas prévias, movimenta todas as bases partidárias até apresentar o candidato que vai para as eleições presidenciais. E nós estamos vivenciando esta experiência aqui no Brasil a partir do PSDB nessa pré-campanha. Então isso mexe com o partido, mobiliza o partido, isso faz com que os candidatos que queiram se apresentar possam dizer ao país o que pretendem fazer, possam ouvir também, né, do partido, por todo o país, por onde anda, aquilo que se pensa a respeito da situação brasileira, seja na economia, seja na política, seja na situação de vida das pessoas, para que se possa ter a construção de uma plataforma de propostas para um Brasil que tenha desenvolvimento social, que garanta às pessoas oportunidade de trabalho, que garanta renda, que garanta uma vida melhor. E isto é possível se nós tivermos a pacificação política no Brasil, para que a próxima presidência possa trabalhar, aprovar reformas necessárias e fazer com que o país possa se desenvolver e a população tenha uma situação de vida melhor do que essa que nós estamos enfrentando no momento. Professor, o governador do estado de São Paulo, João Dória, também disputa essa etapa de prévias do PSDB. O Piauí, o diretório do Piauí, tem uma tendência maior de declarar apoio a João Dória ou a Eduardo Leite? Nós estamos recebendo pela primeira vez a visita do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Se o governador de São Paulo, João Dória, vier ao Piauí, certamente também iremos receber. Tem também o ex-prefeito de Manaus, né, que também é pré-candidato nessas eleições internas do PSDB. Se vier a Teresina, também vamos receber, para ouvir o que eles têm a dizer para o país, a partir do Piauí, a partir do Nordeste brasileiro. E, obviamente, depois de ouvir o que cada um deles tem a dizer a respeito da economia do país, da situação do povo brasileiro, as questões de desenvolvimento econômico e social, as questões de oportunidade de trabalho e renda para o povo, a redução da inflação que está infernizando a vida dos brasileiros, sobretudo os mais pobres, e geração de oportunidade de trabalho. Nós temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. E temos, né, cerca de 49 milhões de famílias que estão sobrevivendo com aquele auxílio emergencial, que vai se encerrar agora. E o que se promete? O que se promete é um aumento do Bolsa Família, de 190 em média para R$400, e se promete aumentar o número de famílias que recebem o Bolsa Família de 12 milhões para 16, 17 milhões. Mas se isto ocorrendo, 22 milhões de brasileiros, de famílias brasileiras que estão recebendo o auxílio emergencial, deixarão de receber o auxílio. Como que essas pessoas vão viver? Então é preciso que
tanto o nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como o nosso governador de São Paulo, João Dória, diga para o partido e, a partir daqui, diga para o Brasil o que pretende fazer e como pretende fazer para que essa situação mude o mais rápido possível. Bom, professor, quanto à sua situação pessoal, o senhor declarou já uma pré-candidatura ao Senado, deve ser pelo PSDB ou o senhor conversa e pode mudar para outro partido? Bom, pessoalmente, nós estamos colocando o nosso nome, né, para uma candidatura ao Senado da República. É isso que nós vamos fazer, atendendo a convites de vários amigos. E nós estaremos numa composição de forças que apoiem a chapa da oposição, uma chapa que deverá ser formada ou pelo Silvio Mendes e Iracema, ou Iracema Portela e Silvio Mendes. Então nós vamos estar caminhando com esse conjunto de forças de oposição. Por quê? Porque o estado do Piauí está sendo governado há 20 anos pelas mesmas forças políticas. E qual é o resultado disso? Basta olhar nas ruas a questão da violência. Tem aumentado significativamente a violência no Piauí. A mais recente e brutal experiência de violência no estado do Piauí foi na capital. Os bandidos entraram na casa de uma delegada da Polícia Civil e fizeram um arrastão. Ou seja, não respeita nem a própria polícia mais. Não é? Na questão que nós temos da educação, a nota da educação do ensino médio do Piauí no Ministério da Educação é de 3,7 numa escala de 0 a 10. E nós temos um problema seríssimo dos produtores, né, de grãos no sul do Piauí, que não tem uma estrada para escoar aqueles produtos. E aquela estrada não é para os produtores, aquela estrada é para os consumidores. Por quê? Porque o frete, naquelas condições, encarece o preço dos produtos que o trabalhador vai pegar no supermercado, vai pegar na feira. Então só admite possibilidade de candidatura por outra sigla da oposição, além do PSDB? Estamos numa frente de oposição. E essa frente de oposição, onde nós estaremos, ela converge para apoiar uma chapa que será formada ou por Silvio Mendes e Iracema Portela, ou Iracema Portela e Silvio Mendes, que deve ser decidido, segundo fui informado, agora no início do ano. Certo. Muito obrigado pela participação, professor Kleber Montezuma, do PSDB, aguardando aqui os momentos também para recepcionar, junto com um grupo de correligionários, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deve estar já chegando à cidade de Teresina. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado pela sua participação, Eliezer, ao vivo, direto da Zona Leste de Teresina, informando a você de casa que estava prevista a chegada de Eduardo Leite a Teresina às 2h30 da tarde. A agenda não foi cumprida, mas depois de participar deste evento aqui na capital do estado do Piauí, um evento fechado ao movimento tucano de Teresina e do estado do Piauí, Eduardo Leite segue para uma agenda em São Luís, com as mesmas características, conversar com a base tucana pedindo o apoio do diretório estadual e depois ainda segue para Belém, mas esta agenda de Belém ele cumpre amanhã. Mais informações você sabe que vai acompanhar aqui no nosso sistema de comunicação. Começo com você, Tássio Cruz. Eduardo Leite saindo lá do outro extremo do Brasil, buscando apoio aqui em Teresina também, aqui no Piauí. Olha como cada voto pode fazer a diferença em 2022, hein, Tássio? Quem vê voto não vê distância, né? Ele está atrás de voto dos piauienses. Curiosamente, ontem o vereador Edson Mello, um dos líderes do diretório do PSDB, mostrava até para a gente o aplicativo que todos os filiados do PSDB terão acesso para votar nessas prévias para definir quem será o postulante do partido à candidatura à presidência da República, né? Eduardo Leite parte de colégios fortes, colégios grandes, por exemplo, o Colégio de Minas, o Colégio do Rio Grande do Sul, do Paraná, e também busca aqui no Nordeste essa aliança com Tarso Gereissati, senador do Ceará, o seu trunfo para conseguir o apoio dos nordestinos para apoiarem a sua candidatura. Nós tivemos, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, também percorrendo o Nordeste recentemente, cometendo até algumas gafes, comparando o sertão brasileiro com o Dubai, uma coisa muito mal analisada, mas uma briga interna dentro do PSDB para definir quem vai ser o candidato, quem vai ser o postulante do partido a essa candidatura à presidência da República. Importante destacar que
certamente será uma candidatura à terceira via e que pode nem mesmo se concretizar em candidatura à presidência. Pode-se ter ali uma conjuntura, uma análise com outros partidos de centro, outros partidos que querem buscar essa terceira via, mas uma eleição muito disputada e a tendência é que nós tenhamos Dória e Eduardo Leite brigando filiado a filiado, tucano a tucano, para saber quem vencerá essas prévias do partido que acontecem agora no mês de novembro. Meu vencedor da quina, João Magalhães, eu gostaria de te perguntar o seguinte, não sei você, mas o sentimento que realmente começa a brotar na minha cabeça é de que realmente aqueles partidos ou nomes políticos que estão divulgando, que estão brigando, dizendo que querem ser uma terceira via concreta aqui no estado do Piauí, estão muito mais propensos a embarcar em uma coalizão de oposição ao governo do estado, ao Partido dos Trabalhadores, do que, de certa forma, tornar viável uma terceira via. É uma impressão que eu tenho. Mas olha, e você? Esse discurso de Kleber Montezuma confirma exatamente essa impressão que a gente também tem. É interessante quando ele fala que vai estar em uma coalizão de oposição e que o candidato ao governo deve ser, a chapa de candidatura ao governo deve ser com Silvio Mendes e Iracema ou Iracema com Silvio Mendes, ou seja, ele não inclui Washington Bonfim nesse grupo de candidaturas fortes da oposição, o que demonstra aí já um certo distanciamento de Montezuma do projeto de candidatura de Washington Bonfim ao governo do estado, mostrando também que esse grupo tenta reforçar a sua estratégia com apenas uma candidatura competitiva e se aproveitando daquela situação que a gente já conhece, um cenário em que Silvio Mendes é forte aqui na capital, saiu da prefeitura com uma grande aceitação, é uma liderança política de Teresina, ninguém pode negar, e o Progressistas tem uma estrutura muito forte no interior. É essa a aposta do grupo de oposição e Kleber Montezuma demonstra que se aproxima desse pensamento. Portanto, Washington Bonfim deve ser sim um candidato a essa terceira via, mas não vai levar muitos tucanos junto com nessa estratégia não, viu, Lívio? E você, Tasso, só para a gente encerrar, acredita que essa estratégia, esse discurso de terceira via é mais balela? Não, eu não sei se balela, né? Balela acho que seria forte. Balela eu acho que seria forte. Mas é como a gente comentou anteriormente, eu acho que esse discurso de terceira via é muito mais uma estratégia para tentar fortalecer o seu grupo político, né? E aí eu vejo grupos políticos diferentes se formando a partir daquele núcleo amplo de apoio ao ex-prefeito Firmino, e essa terceira via busca isso, né? Fortalecer um discurso, fortalecer um palanque que pode ser formado a partir daí, mas viabilidade eleitoral eu vejo pouca ou quase nenhuma para essa terceira via. O Estado caminha, assim como no âmbito federal, para uma polarização muito forte, né, entre o candidato da base de Wellington Dias e o candidato apoiado por Ciro Nogueira, uma disputa muito forte com essa polarização, e uma terceira via seria meramente para o debate, né, para o âmbito intelectual, e uma estratégia que pode ser diferente da que foi adotada em 2018, quando a oposição teve 5 candidatos ao governo do estado, e isso acabou prejudicando a oposição e favorecendo o governador Wellington Dias, que venceu no primeiro turno. Ou seja, acho que esse ano eles devem adotar uma estratégia diferente, com menos candidaturas de oposição, para fortalecer essa candidatura aliada a Ciro Nogueira, que pode ser mais forte. E no cenário nacional, a gente ainda observa dezenas de partidos, de políticos com expressão, dizendo que estão trabalhando ali por uma terceira via. Já no Piauí, não. Os líderes políticos, os prefeitos, os deputados, são muito claros. Ou estão do lado de Wellington Dias, ou estão no grupo de Ciro Nogueira. Então, uma terceira via no Piauí realmente encontra muitas mais dificuldades do que no cenário nacional. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muito esse discurso ainda de primeiro turno. Vou manter meus pensamentos ideológicos, vou defender na sociedade, porque eu acredito em um caminho diferente. Mas o que eu acredito que realmente vai imperar nas eleições de 2022 é a história do segundo turno. Os meus inimigos, como é que é? Me ajudem. O amigo do meu inimigo... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso. Eu acho que é muito mais esse sentimento que vai imperar em 2022 e eu acredito muito mais nessa coalizão. Agora, é bom lembrar que se a gente for para um primeiro turno
numa eleição completamente polarizada entre dois candidatos aqui no Piauí, dificilmente se terá segundo turno. Afinal de contas, uma terceira via muito fragilizada não alcança 5% dos votos e inviabiliza a realização de um segundo turno, onde a gente teria um cenário de uma eleição acirrada e quem vencer no primeiro turno, apesar de uma diferença pequena, leva o Palácio de Karnak. Vamos lá então, falei demais hoje. Obrigado, Tássio Cruz, é sempre um prazer receber Vossa Senhoria aqui. Um grande abraço a você, grande abraço ao João. Vou estar logo aqui atrás, sempre que precisar, só chamar que a gente está à disposição. Um grande abraço ao amigo de casa. Obrigado, bom fim de semana. Meu milionário, bom fim de semana para o senhor. Pode ser que eu fique milionário no final de semana, né? Eu estou torcendo por você, João. Pronto, obrigado pela torcida. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom descanso. Política do dia.